Livro Santo e Sagrado, uma coletânea que reúne mais de 70 livros e que traz respostas e ensinamentos para a vida. A Bíblia é para os católicos a fonte da palavra de Deus. Nela, Deus fala ao seu povo e também mostra o caminho a ser seguido. O mês de setembro na Igreja Católica é dedicado à Bíblia. Todos nós cristãos somos convidados de uma forma mais intensa ao longo desse mês a termos um contato maior com o livro santo, o livro sagrado. Aqui nós encontramos soluções, respostas e a mensagem perfeita de Deus para a nossa vida. É por meio da Bíblia que Deus fala e age em nossa vida. O vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e pároco da paróquia São Pelegrino de Caxias do Sul reflete sobre a Bíblia. Para o padre Leonardo Inácio Pereira, a Bíblia é luz para os nossos pés. Eu gostaria de começar esta conversa com os nossos telespectadores lendo o versículo 105 do Salmo 119. Que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém aquilo que é essencial para a nossa fé. Ela nos fala da vida de Deus, na vida do povo de Israel, na vida de Jesus e na vida das primeiras comunidades cristãs. Consequentemente, esta lâmpada, esta luz, ela na verdade é para o nosso caminho existencial uma grande força para a gente poder tomar decisões, para a gente poder consultar, para a gente poder ver o que Deus quer escrever na nossa história. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela narra a vida de Deus também na nossa vida. Eu falava que o Senhor, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus na vida do povo de Israel, na vida de Jesus, na vida das primeiras comunidades e, por que não dizer, nas nossas próprias vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De que forma, Padre Leonardo, nós devemos ler a Bíblia e também colocá-la presente com o seu ensinamento no nosso dia a dia? Então, nós temos que ter alguns cuidados, porque nós precisamos ter presente que a Bíblia, ela não foi escrita assim de um dia para o outro. Ela, como eu dizia, ela contém a história interpretada, obviamente, por pessoas que tiveram fé, do povo de Israel, da vida de Jesus e também das primeiras comunidades cristãs. Portanto, a Bíblia, a primeira dica que eu gostaria de dar é de que a gente procure conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, tendo um prévio conhecimento a respeito dos elementos da história do povo de Israel, da própria vida de Jesus, das próprias primeiras comunidades cristãs. Porque senão a gente poderia pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, o que Deus quer nos dizer e agirmos com ela como se fosse um livro mágico. E a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um horóscopo onde a gente vai decidir o que a gente vai fazer porque a gente abriu a Bíblia e ela disse isso ou disse aquilo, entendem? A Bíblia não pode ser considerada desta forma. Essa seria uma leitura profundamente equivocada. A gente abrir a Bíblia sem ter um prévio conhecimento da história que está subjacente ao próprio texto bíblico. Temos que entender que o texto bíblico ele é um tecido, textus significa tecido. É um tecido que foi construído, que foi, digamos assim, foi sendo costurado ao longo da história deste povo da Bíblia, deste povo de Israel, da vida de Jesus e das primeiras comunidades. Então, não pode ser simplesmente tomada a Bíblia, a palavra,
como se fosse um livro mágico de receitas que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A Bíblia precisa ter este prévio conhecimento. Nós, cristãos, deveríamos conhecer muito mais a história de Israel, deveríamos conhecer muito mais a história de Jesus e das primeiras comunidades para podermos entender o que Deus quis falar naqueles tempos históricos para a gente poder aplicar no nosso tempo histórico, no nosso hoje. Nos fala um pouquinho da organização da Bíblia, porque a Bíblia ela congrega centenas de livros, né, num único documento. Nos fala um pouquinho da cronologia destas obras. Ok. Como eu falava antes, a Bíblia ela precisa ser entendida no seu contexto histórico. Ela contém, na verdade, ela é uma biblioteca. Uma biblioteca, né? Ela contém 73 livros. 73 livros. Temos diversos livros no Antigo Testamento, diversos no Novo Testamento, e por isso foram escritos em contextos diferentes, muito diferentes. E por isso a minha solicitação, eu diria assim, o meu apelo, né, que as pessoas procurem estudar um pouco da história do povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs, para poderem entender o texto que estão lendo dentro do contexto em que foi escrito e vivido. Vivido e escrito, porque muito provavelmente as pessoas viveram aqueles acontecimentos. Por exemplo, vamos pensar um acontecimento fundante do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, depois de 400 anos escravizado pelo faraó no Egito, sob a condução de Moisés, passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto em busca da terra prometida. Pois bem, alguém, em algum momento histórico, que não cabe dizer aqui agora qual é o momento histórico, mas alguém, lendo este fato, este acontecimento maravilhoso da passagem pelo Mar Vermelho, entendeu que Deus estava do lado do seu povo e o conduziu à terra prometida. Vocês percebem? Primeiro aconteceu o evento, depois alguém, à luz da fé, interpretou este evento e decidiu escrever, sob a inspiração do Espírito Santo. Então, nós temos de verdade que nos darmos conta da preciosidade que está neste livro sagrado, nestes livros sagrados. 73 livros, né? São 46 Antigo Testamento, 27 Novo Testamento, e por isso a gente precisa realmente ter essa compreensão mais ampla, mais abrangente da Bíblia como palavra de Deus. Durante todo o mês de setembro, a maioria das igrejas católicas estão realçando e dando destaque ao livro sagrado. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.